O DNA paterno do haplogrupo R1b tornou-se um marcador genético dos pastores das estepes que invadiram a Europa e introduziram a língua indo-europeia, que ramificou-se em vários dialetos. Linguistas acreditam que as línguas indo-europeias iniciaram na região desde o estuário do Danúbio até os Urais e a sombra do Cáucaso. É onde se acredita que nasceu a cultura Kurgan, de enterros sobre os montes, há 4.000 anos antes de Cristo. Eles se tornaram o grupo dominante na Europa e colonizaram diversos lugares, introduzindo a Era dos Metais. Para entender melhor esse vídeo, veja os vídeos anteriores desta série nos links das descrições. E se você quiser mais, aproveite a bibliografia que vamos deixar ali. Não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, inscrever-se no nosso canal e acionar o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Esse vídeo é parte de uma série chamada Ancestrais, aqui no canal Observatório 7. Os primeiros pastores do haplogrupo R1b se dividiram em 3 ramos. R1b V88 foi o marcador genético da herança de Jafé na África e no Levante. Uma fantástica prova das rotas de migração do Oriente Médio para a África, contrariando a teoria da África para o mundo, é que migrações datadas da era pré-histórica encontram conexões com um DNA muito exclusivo, produzido fora da África. O rumo arqueológico dos criadores de gado pode ser seguido através da Síria, sul de Canaã e Egito durante o Neolítico. As evidências de pinturas rupestres mostram que eles pastoreavam gado no Saara, que era uma savana de pastagens verdes. O R1b, mutação V88, foi encontrado na Catalunha, pois acredita-se que os pastores do Saara também atravessaram Gibraltar, com certeza em pontes da Era do Gelo, onde se concentraram deixando seus ancestrais. O porcento de R1b V88 é encontrado entre libaneses, judeus e em países do norte da África, 23% entre os líbios, mas em tribos sudanesas dedicadas à pecuária chega a até 40%. O povo Fulani e Kirde chegam a ir de 30% a 95% dos homens. Onde houver uma tribo de pastores antigos, em Ruanda, na África do Sul, Namíbia, Angola ou Costa do Marfim, encontraremos V88. Estes pastores negros são mais indo-europeus do que muitos falantes do idioma indo-europeu e de pele branca. A segunda divisão deste grupo genético é R1b Z2103, encontrado no caminho dos Balcãs para a Anatólia. Na região da Anatólia, onde várias civilizações tiveram início, uma tribo camita chamada Hititas constituiu o seu reino. Os R1b Z2103 invadiram a região e subjugaram os camitas, assumindo o reino Hatiano e Orreu. Alguns pensavam que estes indo-europeus eram da cultura Maikop e teriam invadido por volta de 1900 a.C. Os que ficaram ao norte formaram o estado hitita e os que ficaram ao sul da Anatólia formavam os povos luvianos. Ambas as religiões e línguas eram bem semelhantes. Alguns dos aspectos dos hititas com os indo-arianos é o uso de carros de guerra, cavalos. Outra influência do DNA R1b na Anatólia é entre os troianos. A primeira Troia foi fundada em 3000 a.C., no meio do período Maikop, o que pode ser uma colônia indo-europeia
coincidindo com o período em que as primeiras galés foram construídas, o que poderia ser uma rota Maikop do Mar Negro ao Mar Egeu. Frígios e proto-armênios são tribos indo-europeias vindas dos Balcãs em 1200 a.C., durante os grandes distúrbios. Os frígios, ou Brígides, fundaram um reino nas ruínas do Império Hitita. Os armênios atravessaram a Anatólia até as terras altas da Armênia. A terceira divisão genética de R1b, e a maior delas, é a do Cáucaso, R1b M296. A cultura Dnieper-Donetsk, datada de 5000 a.C., inicia a agricultura dos povos R1. Eles criavam gado, ovelhas e caprinos, e a lã de ovelhas começa a ser trabalhada, no que se tornaria uma marca futura de povos celtas e germânicos. A cultura Maikop é a primeira cultura da Idade do Bronze na história, registrada de 3700 a.C., e seu surgimento é aparentemente do nada. Alguns arqueólogos a ligam com a Síria. Seus túmulos Kurgan serão usados por celtas, romanos, germânicos, citas e outros. Os Maikops tinham espadas de bronze semelhante às dos celtas, e acredita-se que foram eles que levaram a tecnologia dos vagões da Mesopotâmia até a estepe. A espada mais antiga encontrada é deles, com cerca de 60 centímetros e 11 centímetros de cabo. Paralela à cultura Maikop, temos a cultura Yamna, de 3.500 a 2.500 a.C., encontrada com túmulos e com seus mortos enterrados de joelhos e cobertos por ocre. Maikops e Yamna usaram o enterro Kurgan, com pessoas sepultadas de joelhos dobrados, em direção eixo nordeste-sudeste. Pessoas R1b M296 do Oriente Médio viviam misturadas com R1a em toda a estepe, onde formaram a língua proto-indo-europeia. Eles criaram vagões com rodas para transportar suas casas, comida e pertences. Os mesmos carroções puxados pelo gado ainda eram usados pelos celtas no período de César. Foram estes carros que permitiram ao povo indo-europeu avançar para as estepes e iniciar as grandes migrações. Armas de bronze e os cavalos de R deram imensa vantagem sobre os europeus descendentes dos Cromagnon, C1A2, F e do haplogrupo I, ou dos agricultores neolíticos G2, H2, E1B1B e T1A. Aparentemente, os R masculinos substituíram a maioria das linhagens masculinas, poupando as linhagens femininas. Por fim, quem eram estes R1b? Acreditamos que, dado sua cultura, local de origem e povos que formaram, estes eram descendentes de Rifate, filho de Gomer, neto de Jafé e bisneto de Noé. Os assírios, em 714 a.C., chamaram os cimérios de Gimihai na Anatólia, os chamaram de Gimihri no idioma georgiano, que é Gomer, e no idioma georgiano, que é Gomer. Segundo Heródoto, os cimérios se dividiram em tribos que lutavam entre si e fugiam do avanço cita. Talvez essas tribos poderiam ter sido os filhos de Gomer, Askenaz, que se originou os germânicos ao migrar para o norte da Europa, e Rifate, que teria rumado para o interior da Europa e Península Ibérica. Homero relata que os gomeritas viviam na Galátia Anatólia, pois Gomer fundou aqueles a quem os gregos agora chamam de Gálatas, mas então foram chamados de Gomeritas. Então os Gomeritas foram conhecidos como Gálatas, nome romano para celtas, que seriam descendentes dos cimérios, que viviam na Anatólia depois de expulsos das vizinhanças pelos citas. As montanhas Rifaim faziam parte da geografia clássica. Alguns a identificaram como os Urais, outros com as montanhas da Capadócia. Plutarco propôs que os celtas tinham cruzado estas montanhas a caminho da Europa. O teólogo Wilhelm Knobel propôs que eles eram os ancestrais dos celtas. Os celtas que invadiram a Ásia e assentaram-se na Galícia romana
seriam os descendentes que voltaram para casa, como seus ancestrais que acreditavam que deveriam ser sepultados na sua terra natal. R1b chegou ao centro da Europa, onde substituiu os nativos que praticavam a cerâmica Baker. Os invasores indo-europeus traziam cavalos, gado, ovelhas e carros com rodas. Usavam bronze e pouca cerâmica. Tinham novos rituais funerários nos enterros Kurgan, em vez dos megalitos, e trocaram o culto da deusa por uma sociedade altamente patrilinear e focada em heróis masculinos. Foram conhecidos como cultura túmulos 1600 a 1200 a.C. A cultura campo de urnas de 1300 a 1200 a.C. usava o bronze, praticava a agricultura e queimavam seus mortos. Entre 2200 e 1800, R1b chegou à França, Inglaterra, Países Baixos e o Atlântico com R1b mutação L21. Finalmente, a cultura Hallstatt, de 1200 a 750 a.C., nos Alpes, é a primeira cultura celta da Europa e floresceu explorando minas de sal no meio da montanha. Foi assim que eles enriqueceram através do comércio com o mundo mediterrâneo. Deixaram um grande cemitério com mais de 1000 tumbas, alguns deles foram incinerados e outros foram enterrados, alguns portando armas e outros caldeirões. Em 600 a.C., a cultura Latène inaugurou a Era do Ferro e a Era Celta no coração da Europa. Povos celtas são considerados os adeptos das línguas celtas e das culturas Latène e Hallstatt, as quais o marcador genético era R1b e acreditava-se serem descendentes de Rifate. Para Hecateu de Mileto, o grego, o país celta ficava próximo à atual Marsella, na Espanha. Para Heródoto, a terra celta começava além dos pilares de Hércules, no extremo ocidente, e ia até a fronteira com a Sítia, na Ásia Menor. Já Diodoro diferencia como celtas aqueles que viviam na Península Ibérica e gauleses os do centro da Europa até a Sítia. Timageto menciona que a terra céltica ia dos montes Rifeus, nome ligado a Rifate, até o lago Celta, que talvez seja uma referência ao Cáucaso e o Mar Negro. Os gregos os chamaram de Keltai, os romanos de Galos, gauleses, e Júlio César disse que eles chamavam a si mesmos de celtas. Nos próximos estudos vamos conhecer um pouco mais dos povos celtas, suas crenças, mitos, religiões e as contribuições que deixaram. Não perca os próximos episódios de Ancestrais.